Cláudio, seja bem-vindo. Né? O Cláudio ele é gestor de editais e inovação da FACEP. Cláudio, quer falar um pouquinho conosco? Falo sim, Patrícia, tudo bem? Estão me ouvindo bem, pessoal? Perfeito. Perfeito. Bom, então, primeiramente, queria agradecer muito pelo convite aí da Ventil, a Patrícia, o Sandro, a gente se conhece aí de outros, o Sandro particularmente, de outros editais, fizemos o Pro Startup Incubadoras com o pessoal da Ventil, muito bem sucedido. Deve estar vindo outro aí, viu? Outro Pro Startup Incubadora, já um spoiler aí. Legal. Já fiquem atentos, então a gente quer contar com os mesmos parceiros e outros que possam vir agregar nesse programa. Foi muito bacana, porque a gente ofereceu jornada empreendedora para mais de 10 startups, né, no mínimo, isso com recursos de subvenção econômica para as empresas que aceleravam ou incubavam projetos, e aí a gente entende que foi um resultado bem bacana, né? Então, só para abrir aqui a fala me dirigir ao Sandro, e a todos os participantes, nós estamos aí na iminência, né, do término do prazo de inscrições, e encerra no dia 11 de outubro agora, próxima sexta-feira, o Tecnova 3. O Tecnova 3, que é um programa nacional, tá? A Venture, inclusive, acredito que possa até estar participando também de outras frentes, outros estados, né? Porque é um edital que ele traz essa roupagem da subvenção econômica, garantindo com que as empresas contratadas, elas passem necessariamente, obrigatoriamente, e aí eu já quero adiantar talvez uma dúvida, né, que algumas pessoas ainda trazem, é de que se há ou não a obrigatoriedade de destinar recursos para a incubação, a aceleração, para a internacionalização. A resposta é sim, né? Então, o Tecnova 3 ela exige obrigatoriamente que os recursos da subvenção econômica, parte dele, certo? Qual é a parte dele? É aquela parte em que as credenciadas destinam para os serviços de aceleração e internacionalização. Então, obrigatoriamente, o projeto deve vir com esse recorte. O cronograma financeiro da proposta deverá vir com um recurso que é de até 66.666 para aceleração e até 24 mil para internacionalização. Tá? O ideal é que ela já entre, inclusive, indicando quem vai ser essa aceleradora. A gente está aqui com a Venture, que é uma das credenciadas, totalmente apta e capacitada para oferecer o melhor serviço, né? Prestando aí também esse momento aqui de tirar dúvidas, né? Então, o ideal é que já vá com o nome de uma das aceleradoras credenciadas e agência de internacionalização, mas caso não vá, caso ainda não tenha se decidido, poderá ser feito posteriormente, porém, no orçamento já vai ter que estar previsto que parte daquele recurso vai para uma aceleradora e para uma internacionalizadora, tá bom? Então, isso é um fato. Então, e aí, retornando, né, nessa roupagem nova do Tecnova, é o primeiro programa, né, primeiro edital que vem com essa obrigatoriedade. Ela amarra a empresa contratada com esse nosso parceiro, né, porque essas agências e essas aceleradoras serão nossas parceiras, né, junto à FACEP, junto à FINEP, junto à Fundação, para melhor executar o recurso. Inclusive, né, por exemplo, a etapa tem a trilha básica, a trilha avançada, né? Então, parte aí dessas anuências que vão ser dadas para que a gente libere recursos, a gente vai consultar a aceleradora, a internacionalizadora, para saber se essa empresa ela está de fato, né, cumprindo com a jornada que está sendo oferecida, ela está indo bem, né, nos conceitos, nas dinâmicas que são oferecidas, porque tudo isso vai fazer com que a gente tenha a certeza de que 624 mil reais, que é mais do que R$500 mil, da subvenção econômica de recursos públicos vão estar sendo bem destinados. Então, é uma responsabilidade muito grande por parte da aceleradora, por parte da agência de internacionalização, de garantir, né, que essas empresas estarão aptas mesmo, capacitadas, e estarem recebendo parcelas subsequentes. Né? Então, elas recebem a primeira parcela, serão 3 parcelas, né? Então, a primeira parcela ela é paga após a assinatura do termo de outorga, né, no ato da contratação, e as demais vão depender de algumas condicionantes. Dentre elas, essas aprovações de relatórios técnicos que vão estar atreladas a essas participações
nas trilhas de aceleração, internacionalização, avançada, básica, que também terá que estar descrito no orçamento e no cronograma físico das propostas, né? Tarefa aí para o Benilton descrever aí melhor, orientar elas como melhor descrever isso nas propostas, né? Então, assim, o edital Tecnova 3 é muito completo nesse sentido, né? Ele dá a subvenção econômica, ele dá o back-end, né? O suporte operacional de infraestrutura para que a empresa, mesmo que não tenha muita experiência em várias frentes de mercado, etc., ela vai ter um parceiro aí forte de aceleração e internacionalização, orientando, fazendo as conexões, né? Fazendo aquilo que não é papel da FAP e também não é nossa expertise. Então, a gente ficava sempre com a mão atada aqui, né, quando a gente recebia essa demanda. Você tem um contato de não sei quem, você poderia nos conectar. Às vezes até a gente conseguia, né, porque hoje em dia a gente já consegue, por exemplo, ter o WhatsApp de Sandro, né, e já manda o WhatsApp de Sandro. Mas é bem melhor quando ele já tem, sabe, Sandro em um grupo de WhatsApp lá da VTU, que vai estar orientando oficialmente eles no programa Tecnova 3. Então, assim, o programa Tecnova 3 vai ser um desafio para a gente da FACEP, porque é um primeiro que traz esse tipo de roupagem, mas, por outro ponto, é um desafio benéfico, né? Porque ele justamente veio para aprimorar o Tecnova 3, porque ele trouxe uma demanda que era nossa, levamos a FINEP, a gente não tem braço, a gente não tem expertise para melhor garantir a execução do recurso público. Como é que a gente faz? Vamos trazer as melhores aceleradoras e melhores agências de internacionalização para fazer esse papel. A empresa não vai pagar nada do bolso dela, vai ser recurso subvenção, a aceleradora vai receber por isso e vai entregar aquilo que ela sabe fazer de melhor, que é orientar a empresa, startup de base tecnológica, né? Então, assim, tem tudo para ser um sucesso, Tecnova 3. A gente está muito ansioso para começar, de fato, sabe, seleção, julgamento, contratação, visitas técnicas que a gente vai fazer antes da contratação, né? E aí depois a gente vai chegar junto às aceleradoras, firmar algum termo, enfim, isso tudo vai ter um momento certo para tudo isso, tá bom? Mas o meu papel aqui vai ser aprender um pouco aí com o pessoal, tá? Que vai estar falando aqui sobre projetos, também sempre é momento de aprender, e também tirar dúvidas, tá? Eu vou estar acompanhando aqui até o final, para que caso as dúvidas não estejam muito bem esclarecidas, a gente vai estar aqui para dirimi-las, tá bem, pessoal? Então, muito obrigado aí, Patrícia, Sandro, Benito, estou à disposição aqui, Jéssica, para acompanhar e para usufruir desse momento, tá bem? Abraço. Obrigado, Cláudio. Vou passar, então, a palavra rapidinho aí para o Sandro, e o Sandro já passa para o Benilton, e já vamos começar esse... Vamos lá, exatamente. Muito obrigado aí, Cláudio, pela introdução, bem bacana mesmo. Eu acho que essa iniciativa da FINEP, junto com as FAPs, né, no caso aqui a FACEP, de trazer essa oportunidade das aceleradoras estarem juntas, né, porque, sim, acho que nós temos esse papel aí de apoiar a FAP e FINEP na condução dos bons projetos, mas principalmente, né, ajudar os empreendedores a terem maior sucesso na implementação desse projeto de inovação que está sendo construído. A gente comenta sempre que tem empreendedor que acha, não, vou captar o recurso aí, 500 mil, 600 mil, salvou minha vida. Muito antes, pelo contrário, vocês ganharam pepino, vocês ganharam uma responsabilidade de fazer um projeto, entregar, prestar contas e tudo mais. O sucesso que vocês vão ter é poder botar um produto novo no mercado, botar um novo processo aprimorado, e aí o ganho está lá na frente, né? Com a implementação desse projeto. Então, sim, é um ótimo programa que ajuda pra caramba os empreendedores aí a entrar num novo nível de competitividade, mas para isso precisa executar o projeto com maestria. E o nosso papel é um pouco desse, de ajudá-los a fazer isso, né? Depois, aqueles que forem contemplados, a ter o melhor uso possível desse recurso. E também, até aproveitando, né, dando spoiler para vocês aí, a Venture tá muito feliz de ter sido contemplada aí por várias unidades do Sebrae aí do Nordeste para nós fazer a gestão de um... Nem sei se o Cláudio sabe disso, mas a gente vai fazer a gestão aí de um veículo de investimento do Sebrae. Então, começa com o Sebrae Alagoas, Pernambuco, Piauí e outros tantos, mas a gente vai ter investimento para aportar em algumas startups a partir do ano que vem. E o que nós esperamos também, junto com o apoio do Tecnova, ou seja, na medida que a gente possa estar acompanhando as startups beneficiárias aí do Tecnova, a gente vai estar olhando quais são bons negócios que a gente pode estar investindo num recurso complementar, né, daí no sentido de investimento, venture capital, mas é mais recurso que pode ser somado àquelas startups, aqueles
negócios que têm aí diferenciais interessantes sendo construídos. Então, para nós também é uma boa oportunidade de prospecção de bons negócios e complementação do recurso Tecnova. O Tecnova, a gente entende que ele é muito adequado para startups que têm uma visão de deep tech, ou que está desenvolvendo uma tecnologia mais robusta, né? Que tem aí, né? Depois o Benilton vai falar um pouquinho, né? Projetos de alto risco tecnológico, né? A essência do edital é essa, mas nós podemos depois complementar esse recurso com o investimento de venture capital. Essa é uma das nossas intenções, além do trabalho que a gente já vai estar sendo eventualmente remunerado por vocês aí, se formos escolhidos para apoiar. Tem várias aceleradoras bacanas credenciadas, então fiquem bem à vontade para avaliar e selecionar quem fizer mais sentido para vocês, né? A gente sabe que, por exemplo, o César é uma das instituições que também está apoiada, então, bem tranquilo, a gente entende aí que vai ter um parceiro mais adequado para vocês. Nós somos um deles, né? Com toda humildade, a gente acredita que a gente pode ajudar alguns de vocês, mas se vocês estiverem sendo assessorados por outro acelerador aí da região que vocês estão mais próximos, enfim, beleza, vão em frente, né? Não é restrição nenhuma, muito antes, pelo contrário. Nosso papel aqui é apoiá-los a fazer bons projetos competitivos. E mais, né? Eu acho que a essas alturas você deve estar com o projeto tudo pronto, né? Porque se não tiver, já é uma preocupação, faltando 3 dias para a entrega, sabendo que teve uma prorrogação, né? E agora é só aquela azeitada final, aquele ajuste fino para poder fazer um projeto vencedor, né? Então, contem conosco, a gente vai, né, o Beto vai dar algumas dicas finais aí, uma visão geral, e a gente está à disposição aí para complementar algumas dúvidas pontuais que vocês possam ter, talvez mais na submissão agora do que a estruturação do projeto, imagino que já esteja bem avançada, para não dizer pronta. Benilton, prazer, obrigado por estar conosco, conhecer mais teu sócio, né, que estava conosco nas outras iniciativas, mas vai ser um prazer também ouvi-lo e complementar eventualmente alguma coisa, se for oportuna. Vamos nós, né? Eu acho que a pegada hoje é bem dentro do que tu falou mesmo, né? Então, a ideia não é mais dicas de construção, mas hoje a ideia aqui é de que a gente faça realmente um overview daquilo que não pode ser esquecido, né? A gente já está aí dentro da jornada de Tecnova, que eu me lembro rapidamente, Rio Grande do Sul, Santa Catarina, Tocantins, Goiás, Rio Grande do Norte, tem um outro que não me ocorre aqui qual. Mas, quando a gente observa em todos esses estados, entre 40% e 50% dos projetos não são habilitados. Não são habilitados significa dizer que o processo de avaliação do Tecnova ele acontece em 2 estágios. É mera cara crachá ali, verificação se as documentações, se os objetivos, as linhas temáticas estão sendo atendidas ou não, e pasmem, 40% a 50% em média das propostas apresentadas ficam fora. Então, a ideia da gente aqui realmente hoje é dar uma passada bem rápida aí sobre os pontos que não podem ser esquecidos, né? Então, um breve overview aqui de quem nós somos também, né? A Captiaí é uma startup recém-criada, mas, na verdade, nós somos uma empresa que já está aí há mais de 15 anos no mercado, já conseguimos captar mais de 45 milhões, já são mais de 60 projetos aprovados. Então, assim, tem muita experiência mesmo, a gente consegue aprovar projetos que vai desde ali de 20 mil reais, de um centelha da vida, a um projeto como a gente conseguiu captar para o Parque Metrópole Digital de 14 milhões. Então, tudo que é necessidade aí dentro do ecossistema de inovação, a gente já, de alguma forma, trabalhou. Então, vamos lá. Quais são as principais dicas? Primeiro de tudo, leia o edital, né? O Gileno, todas as vezes que é o meu sócio, que começa sempre, qualquer palestra, qualquer ação nossa, ele reforça muito essa questão, e é uma verdade, né? Então, assim, eu selecionei alguns pontos que são bem básicos e que, às vezes, a gente esquece de observar, e queria trazer para vocês aqui, para que a gente possa verificar se vocês observaram, porque esses pontos, se não forem atendidos, vai fazer com que vocês entrem naquela estatística lá dos 50%, né? Então, eu vou basicamente aqui passar por esses pontos que eu estou destacando em amarelo, né? Para que a gente possa
só dar uma grande verificada. Então, a primeira coisa aqui o projeto ele é um projeto de inovação. Então, ele se propõe a apoiar produtos ou processos inovadores, novos ou significativamente aprimorados. Então, gente, vocês precisam olhar se na proposta de vocês fizeram menção ao caráter inovador desse projeto, né? O que é que ele tem de diferente, o que é que ele se destaca com relação aos outros que existem no mercado. Isso é um ponto que não pode deixar de atender. A questão dos temas, aqui no caso de Pernambuco, são divididos em 5 subtemas aí, então, praticamente é difícil que a gente tenha um projeto de que não atende, mas cuidado quando for lançar na plataforma para não clicar errado, porque você vai estar sendo avaliado de acordo com esse tema que você escolheu. Então, esse aqui eu trouxe basicamente para vocês fazerem um sistema de checklist, uma checagem dupla ou checagem tripla com as pessoas que estão construindo um projeto e vai olhando, vai chovendo no molhado, ponto a ponto, porque ao não fazer isso que a gente consegue dar chance para o azar e deixar de marcar a opção correta, né? Um outro ponto aqui é quem pode participar, né? Então, isso aí já está bem batido, o edital já está lançado há um bom tempo no mercado, mas observar direitinho todas essas questões, sobretudo a data de criação da empresa, a data das alterações no contrato social, a empresa tem que ter sido criada até 31 de outubro do ano passado, né? E tem que ter tido pelo menos alguma movimentação até 31 de janeiro desse ano. Então, observem, porque isso é um ponto que realmente faz com que vocês estejam fora do páreo, né? E o objeto social precisa ser compatível com o desenvolvimento do projeto, certo? Precisa também ser necessariamente uma empresa pernambucana que possui a sede aí no estado de Pernambuco. Então, assim, isso aqui eu acho que já deve ter sido bastante batido, mas a gente gosta de relembrar, porque, por vezes, isso não é considerado. Um outro ponto que é elementar, mas que a gente já vê que acontece com alguma frequência, são os valores máximos do projeto, certo? Então, na verdade, ele tem uma faixa entre um valor mínimo e um valor máximo. Todos os projetos devem estar dentro desse intervalo de 424 e 624, já incluindo aí esses 90.666 referentes à aceleração e internacionalização. O edital fala de que esses valores são até isso aí, mas eu acho que não faz o menor sentido vocês não pedirem um valor máximo, né? Vocês não podem fazer a leitura desses valores como um valor de 624 mil que foi retirado 90 para essas acelerações e internacionalizações, e eu não preciso delas. A lógica é exatamente o contrário. Nas últimas edições do Tecnova, a FINEP percebeu que vários projetos iam bem tecnicamente e depois as empresas não tinham ainda a maturidade adequada para estar colocando no mercado. Então, ela disse, eu vou investir um pouco mais, eu vou dar esse suporte também. E o Tecnova ele tem uma característica que só pode ir lá até ao máximo desenvolvimento do projeto, que é o TRL7, e eles estão dando aí um suporte para que você tenha uma assessoria para fazer após o TRL7, após o meu produto, o meu processo está pronto, o que é que eu tenho que fazer? Então, coloquem esse valor, não percam essa oportunidade, até porque você não vai poder usar para outra coisa. O Sandro levantou a mão, Sandro, por favor, nem levanta a mão, vai me atrapalhando aí, porque eu ligo no automático e às vezes não vejo. Não, Benilton, legal. Não, bacana, até é bem importante que tu está chamando a atenção aqui do valor solicitado, mas eu até levantei a mão antes para voltar um pouquinho, sobe um pouquinho, Benilton, por favor, aí no item 7.5.1. Tu fala ali, passou ali dos requisitos formais, mas eu quero dar uma atenção para ele. Desculpa, Sandro, é que eu estava no 6, você quer que volta no 7?
Tá, não, desculpa, então não. Eu achei que tu tinha passado aqui, que é os requisitos formais, né, daquilo que tem que ser cumprido. Eu vou aqui na sequência, eu estou só. Esse é um outro ponto que acho que é o próximo que a gente vai observar aqui. Né? Tá, então, valor solicitado, observar, e observem também essa questão dos recursos de aceleração e de internacionalização e como eles têm que ser distribuídos, o de aceleração e o de internacionalização na etapa preliminar, na etapa básica, na segunda parcela, e o avançado de internacionalização na terceira parcela. Eu vou até pedir, ajuda o colega da FACEP, eu não vi no edital quais que eram os valores da etapa básica e da etapa complementar de internacionalização. Eu dei uma lida, não sei se por acaso me passou batido, mas eu não consegui ver claramente, então talvez essa possa ser alguma dúvida do pessoal quanto a fazer essa correta adequação. Então, se depois você puder trazer para quem está nos assistindo aqui, acho que seria interessante, né? Aqui vamos para os itens financiáveis. Basicamente, itens financiáveis são despesas com pessoal ou da equipe interna, que podem ser funcionários cadastrados em CLT, pode ser prolabore de algum dos sócios, se ele tiver uma competência técnica e estiver desenvolvendo, pode ser contratação de mão de obra externa por meio de serviços de terceiro, materiais de consumo, necessários à execução do projeto, e ainda diárias e despesas com locomoção para ações extremamente técnicas que estejam relacionadas ao projeto. A nossa experiência aponta aqui, e a gente já muitas vezes trabalha como auditor também, como avaliador de projetos, e há sempre uma orientação para que se evite aquela questão do turismo tecnológico. Então, não é bem visto por quem está avaliando a alocação de muitas despesas com viagens com diárias, assim como aquisições de equipamentos. Coloquem o máximo possível dos recursos para que vocês possam sim estar desenvolvendo, contratando pessoas, contratando cabeças para estar desenvolvendo a tecnologia. Não há isso escrito de maneira formal em nenhum lugar, mas a gente sabe que há, sim, no mercado essa leitura de que os projetos que você pede recursos para fazer estritamente o desenvolvimento da tecnologia são mais bem avaliados do que quando você compra um equipamento ou compra ou vai fazer uma viagem, precisa estar muito explicado. Então, não deem sopa para o azar, evitem ter que estar fazendo explicações, tá? Aqui os serviços de aceleração e internacionalização, a gente já citou, né? E os itens não financiáveis, acho que estão bem claros, eu não vou nem falar, talvez só essa questão dos bolsistas e estagiários, porque é uma alternativa, principalmente para a pequena empresa, de você baratear custos de pessoas, mas não é possível, né? Isso, muitas vezes, um caminho que é possível é você contratar uma ICT que possa ter bolsistas e estagiários, então termina refletindo num custo menor de contratação de mão de obra, mas diretamente pela empresa que vai receber o recurso, isso não é possível, tá? Os valores de contrapartida, eles são valores adicionais ao que você pede de subvenção, então, a depender da sua faixa, e aí ele pode ser 2,5%, para quem tem até 360, 5% entre 364.800 e 10% acima de 4.800, né? Então, em cima do valor que você pediu, você vai acrescentar esses percentuais. Então, se você tem um projeto lá de 100 mil dinheiros, e a sua empresa é uma empresa que faturou no último ano entre 360 mil e 4.800.000, tu tem que dar uma contrapartida de 5%. Então, vai ser 100 mil dinheiro mais 5% de 100 mil dinheiro. O seu projeto vai ter que ser de 105 mil dinheiro, tá bom? Então, presta atenção nesse detalhe para que vocês também não percam aí essas questões. Benilton, deixa eu fazer uma complementação aqui, que me permite. Sim. Essa ali é a contrapartida mínima, né?
por faixa de faturamento. E Sim. eu vou dar uma dica aqui, que provavelmente o Benilton vai concordar comigo aqui, que é uma dica mesmo, né? Se vocês acreditam de fato no projeto de vocês e vocês têm condições financeiras de fazer uma contrapartida um pouco maior do que a mínima, façam. Isso vai ser bem visto pelo avaliador. Então, por exemplo, se vocês estão ali na faixa dos 5%, e então teria que botar, sei lá, 20 mil reais de contrapartida, lembrando que a contrapartida não é pegar o dinheiro e dar para a FACEP, é pegar esse dinheiro e colocar no projeto que vocês estão desenvolvendo. Então, se é um projeto que é realmente importante para a empresa de vocês e vocês pretendem fazer ele acontecer e dar certo, vocês podem se comprometer a botar o dobro da contrapartida. Dos 20, em vez de botar 20, vocês vão botar 40. Para o avaliador, vai mostrar, pô, esses caras aqui estão realmente a fim de fazer o projeto, eles não estão botando o mínimo necessário, eles estão botando mais do que o mínimo necessário. Tá? Então, olhem com carinho isso, e principalmente se o projeto de vocês, vamos lá, por exemplo, vocês têm 500 mil aqui de subvenção, mas o projeto vai custar 600. E se vocês realmente acreditam que esse projeto vai fazer a diferença para vocês, ponham os outros 100 mil de contrapartida. Deem um jeito de viabilizar isso, porque isso vai, de novo, vai demonstrar para o avaliador que, pô, essa empresa realmente está a fim de fazer esse projeto e eles estão dando mais do que o mínimo, né? Então, é uma dica que também não está escrita em nenhum lugar, isso aí não está colocado como critério de avaliação, mas, sem dúvida, é bem avaliado por quem está lá do outro lado da banca, avaliando quais são os projetos que vão receber o recurso. A gente sempre costuma falar, Sandro, você criar empatia com quem está te avaliando, né? É você dar indicativos de que realmente tu está querendo fazer. Essa história de você colocar mais contrapartida do que o mínimo necessário é uma ação empática. Então, assim, cara, esse cara realmente está confiando. Você está colocando ali, tu está na faixa de 2,5%, está colocando 2,5%, pô, nem você está acreditando? Essa é a pergunta que o camarada fica na cabeça, né? Então, e ainda tem mais um detalhe, a gente sempre sabe que para a maioria das empresas que propõem, muitos dos sócios, eles têm uma participação efetiva técnica, né? Então, você consegue colocar uma carga horária maior, tornar o teu projeto um pouco mais robusto, coisas que você ia fazer, em vez de fazer um projeto tão restrito, você coloca um pouco mais, joga mais horas, então não necessariamente, às vezes, implica num desembolso efetivamente maior, né? Seriam despesas que elas aconteceriam de qualquer forma. Então, trabalhe aí com essas disponibilidades que você tem à mão para tornar o teu projeto mais competitivo, certo? Aí um outro ponto aqui, que por vezes as pessoas não levam tanto em consideração, é o perfil da equipe. Eu vou estar tratando um pouquinho mais para frente, mas eu vou pegar essa leitura aqui, né? Sobretudo o coordenador do projeto. Então, é muito importante de que ele demonstre ter uma capacidade técnica muito atrelada à tecnologia que está sendo proposta no projeto. Então, se tu tem lá algum projeto na área de informática, desenvolvimento de software, alguma coisa, é muito importante que esse coordenador ele tenha, sim, uma experiência empresarial, já trabalhou muitos anos em outras empresas de desenvolvimento de software, então tem uma boa formação, com mestrado, alguma coisa na área, coloca esse cara. Se você tem alguém na equipe, muitas vezes não é o dono, mas é alguém que compõe tua equipe, que tem um perfil melhor do que o do proprietário, o coordenador não precisa ser o dono da empresa, não precisa ser o CEO da empresa. Coloca alguém que realmente tenha mais a cara do projeto, tá bom? E aí, eu acho que vai chegar no ponto que tu tinha alertado, Sandro, que esse realmente são os pontos onde, sei lá, daqueles 40% ou 50% que caem durante o processo de avaliação, eu diria que 60% ou 70% deles é porque comete algum erro aqui nesses pontos. Então, o contrato social, tem que pegar lá o contrato social com aquele número do registro que tem na junta comercial. Todos os documentos eles têm que ser com uma certificação digital. Se é uma cópia de um documento impresso,
por vezes você tem que fazer uma espécie de autenticação, alguma coisa do tipo, né? Já tem que vir nessa cópia aquela autenticação, aquele selo lá de comprovação, mas hoje é muito comum que você tenha, assim, o documento já emitido direto da junta comercial e observa que a última folha desses documentos é sempre uma paginazinha de autenticação. Observa se foi tudo isso contido, né? Para quando são empresas que têm sociedade, fundações ou coisa do tipo, que você tem cooperativa, que você tem uma administração que é eleita, então, um ato de eleição registrado em cartório, com procuração, cópia da documentação das pessoas que estão eleitas, tudo certinho tem que ir. Observem isso, façam uma checagem dupla ou checagem tripla, para que vocês não tenham problemas com isso, né? Balanço patrimonial e demonstrativo de resultado. O balanço patrimonial dos últimos 2 anos, dos últimos 2 exercícios, no caso, a gente está em 2024, vai ser o 22 e 23, que estão completos, certo? Assinados pelo dono da empresa e pelo contador. O ideal, a gente aqui no Rio Grande do Norte recomendou muito que faça assinatura pelo Gov, que ela é aceita, é simples de você fazer, não tem custo, e você assina lá na página final de cada um desses documentos. Ele está pedindo nos últimos 2 anos. Cria um arquivo, balanço patrimonial 2022, coloca ele lá, balanço patrimonial 2023. Deixa isso bem claro, é mais uma forma de você estar criando empatia com quem está conferindo, vir tudo organizadinho. Demonstrativo do resultado, ele está pedindo do ano anterior, 2023, e o desse ano até o mês anterior à data de submissão. Se a gente está submetendo agora no mês de outubro, você tem que pegar esse DRE até o mês de setembro. Isso talvez seja um complicador, porque o mês terminou a semana passada, mas está na regra, tem que apresentar, né? Então, corram aí e coloquem. Eu não sei como é que isso está sendo tratado pela FACEP, se alguém que emitiu, por exemplo, até a semana passada, no dia 30 de agosto ou 29 de agosto, se ele tinha que ter mandado o demonstrativo até julho, ou se realmente a data máxima de submissão. Pelo que eu estou vendo aqui, a data de submissão é a data que você enviou você liberou o teu projeto. Então, essa é a data de referência. Para quem vai mandar ainda nesses próximos 3 dias, tem que pegar o DRE referente ao mês de agosto. Se tiver alguma posição contrária, a FACEP pode nos ajudar aqui, mas é o que está escrito aqui no edital e não tem como que discutir com o edital, certo? Benito, agora só para reforçar, desculpa, sim, bem bacana isso, não tem como discutir com o edital, o que está escrito tem que ser cumprido. Até o Cláudio colocou, depois a gente vai esclarecer algumas dúvidas aí no final, mas eu vou só reforçar de novo o que tu já falou ali, a questão da assinatura, tá? Porque só sobe ali um pouquinho de novo, que é o ponto que a gente viu muita gente já ser eliminado aqui no Rio Grande do Sul, quando teve a primeira edição, e deve ter em outros estados também, porque, assim, ó, assinado digitalmente pelo representante legal, bem como pelo seu contador, tá? São 2 assinaturas. E tem muita gente que se passou nisso e mandou assinado ou só pelo contador ou só pelo representante legal. São 2 assinaturas. Bem como é I, não é ou, né? Não é ou, é E, tá? E isso aí é requisito de muita gente, infelizmente nem olhou, fez o projeto, gastou semanas aí escrevendo o projeto, super bacana, super consistente, e o projeto não vai ser nem lido, porque passou batido por esse item. Então, quero só reforçar isso. Então, cada um desses itens que estão aqui, leiam, releiam e cumpram exatamente o que está ali, tá? Esse detalhe que o Benito comentou aí é bem importante, né? Se fala, e até volta um pouquinho ali onde tem o balanço patrimonial dos 2 últimos exercícios, tá? Meu entendimento, os 2 últimos exercícios é 2021 e 22, né? E 23 não, 22 até 23, o... Não. A gente está em 24. 22 e 23. Desculpa.
Tá, desculpa, tá. É isso aí, 22 e 23, 24 até o último mês, exatamente, tá certo. Tô me passando aqui, mas é isso aí. Ele está pedindo ao ano de 2023 até o mês anterior à data de submissão. Isso, acho que o texto não ficou tão claro, pode gerar algum tipo de dúvida, mas eu acho que é uma leitura mais conservadora, ele está claro, referente ao ano de 2023, e o desse ano, até o mês anterior à data de submissão. Até o mês anterior, e o mês anterior é setembro, então dá um jeito de fechar até setembro. Isso. Só lembrando que tem um pessoal com algumas dúvidas aqui, a gente vai respondendo logo que terminar a apresentação do Benilton, a gente abre, então, e vai ler perguntas a cada uma delas aqui, cada um dos questionamentos, tá? Então, continuem colocando suas dúvidas ali, que posteriormente a gente vai respondendo. E aí, tem mais 3 pontos aqui que são importantes, que são para aquelas pessoas que tiveram participação no Centelha, no programa Catalisa, ou FINEP Startup, que pode ganhar aí até 5% de pontos extras, né, de pontos bônus, mas só vai fazer isso se tiver a carta de adimplência assinada pela FACEP, pelo SEBRAE e pela FINEP. Então, quem tem, não desperdice, porque, por exemplo, hoje a gente estava analisando o resultado do Startup Nordeste. Tem um cliente nosso que não tinha nenhuma bonificação, ele caiu lá para a posição 40, e quando a gente fez um ranking considerando sem os valores de bonificação, ele estaria entre os 10. Então, assim, hoje é tudo muito concorrido. A distância de ponto do primeiro para o 40º, por vezes, é 4, 5 pontos. Se você tem a possibilidade de estar ganhando ali 3, 4, 5% de bonificação, não deixe de passar. Preste atenção nesses pontos aqui. As cartas de adimplência da FACEP para o Centelha, 1 e 2, a do SEBRAE para o Catalisa e o FINEP Startup pela FINEP. Ok, gente? E aí, vamos lá aqui para a questão dos requisitos formais. Eu vou tratar isso aqui em outro ponto aqui, no outro, vou voltar lá para o slide, tá bom? Então, leia o edital, essa primeira dica, observem essas questões. Não subestime o processo, né? Muita gente aqui, que talvez já tenha alguns anos de praia, tenha aprovado alguns editais aí, já tem todo um histórico, acha que, não, cara, é sexta-feira ainda? Não, eu tenho uma reunião amanhã e depois, na quinta de noite, a gente faz isso, revisa, é só colocar. Gente, o sistema falha, a internet pode ficar ruim, pode ter um apagão, pode ter uma falta de energia, pode ter qualquer coisa que pode acontecer, e os editais são muito claros de que, independente de qual que seja a razão técnica, não vai haver adiamento ou não vai ter justificativa que faça com que você envie fora do prazo. Então, não deixem para a última hora. Avance isso aí, não subestime. Dê essa olhada, essa dica que a gente está falando de ter uma checagem dupla ou tripla, façam esse protocolo. Uma pessoa olha, pede para uma segunda pessoa conferir, se tiver uma terceira, melhor ainda, tá? O risco ele é sempre bem-vindo, né? Nesse tipo de edital, se você não apresenta risco, o seu projeto é menos competitivo do que aqueles que têm, né? Quando a gente fala em editais de subvenção, a gente tem sempre que lembrar que essa é uma ferramenta que os entes governamentais, sobretudo, que são a maior parte dos recursos vem deles, tem para que bons projetos que não têm uma maturidade ainda ideal e que teriam dificuldade de conseguir venture capital, possam estar desenvolvendo essas ideias com recursos que estão dispostos a correr um bom risco. Então, se o seu projeto não tem um risco muito significativo, é um ponto de atenção. Então, pense bem aí, observe se você deixou claro quais são os riscos que estão envolvidos no desenvolvimento desse seu projeto. Não ter todas as respostas
é um ponto de bastante competitividade, tá bom, gente? Presta atenção, vê se vocês colocaram isso no texto. A formatação da equipe, né? Tem um dos itens lá que vocês vão ser avaliados, na verdade, tem 2 pontos. É o critério 3 e o critério 4. O critério 3 fala da formatação da equipe, e aí o edital ele entende como equipe somente pessoas que são CLT ou pessoas que são sócias da empresa. Então, como é que são as competências dessas pessoas para os desafios que você pretende desenvolver? Então, é super importante que para cada um daqueles desafios você tenha essa competência pronta. Ah, Benilton, mas a gente está pensando em fazer uma coisa nova aqui e eu não tenho, por exemplo, um especialista nessa área. Não faz nenhum sentido eu ter uma pessoa hoje contratada se, por exemplo, esse projeto não for aprovado. Não tem nenhum problema. Você pode colocar alguém com o perfil que você vai contratar e já fazer uma previsão de custo para essa pessoa, colocar ela como uma contratação futura e colocar ela como da equipe. No dia que você for contratar, no dia que o projeto for aprovado, você vai contratar uma pessoa de acordo com aquele perfil. Ah, Benilton, eu estou colocando o Sandro, que é aqui da minha equipe, que ele é muito bom, tem muita experiência, mas ele tem dado sinais aí de que talvez vá montar uma empresa própria, vai sair, não tem um problema. Aproveita a experiência do Sandro, a expertise do Sandro, coloca. E se amanhã o Sandro sair, você vai procurar alguém com o perfil do Sandro. Isso não é um problema, tá? Então, a formatação da equipe é super importante, que você tenha um bom conjunto de pessoas com aquela bagagem técnica necessária ao desenvolvimento do projeto, mas não esqueçam de colocar alguém também com experiência em gestão de projetos. Então, ter uma pessoa com essa formação mais de administração, de competência, mostrar que ela já gerenciou outros projetos, que sabe fazer um acompanhamento de projeto, que sabe fazer uma prestação de contas, que tem esse domínio dessa parte administrativa e que ela vai fazer parte da equipe, isso é uma coisa que ponto a ponto também. Enquanto avaliador, quando a gente está analisando, nós somos orientados a observar esse lado também. Não adianta só pegar 3 engenheiros para desenvolver um projeto de engenharia e os caras não sabem como fazer uma prestação de contas. Isso vai gerar um problema no futuro, certo? Então, formatação da equipe, competências de gestão de projeto, competências técnicas e competências de mercado, para que você também possa, que essas pessoas que da equipe técnica, quando estiverem desenvolvendo, possam entender quais que são as necessidades do mercado. Benilton, deixa eu só te complementar, que muito boa, acho que é a tua explicação, mas eu vou trazer 2 pontos a mais aqui. O risco tecnológico é bem-vindo, o risco comercial e gerencial não. Então, nessa linha que o Benilton comentou, um bom gestor de projeto minimiza o risco gerencial, ou seja, a FACEP e a FINEP não querem correr risco gerencial, o projeto não pode ser mal gerenciado, ele pode ter riscos tecnológicos associados, aí tudo bem e é bem-vindo. Então, vocês mostrar que tem um bom domínio para minimizar esse risco, tendo uma boa gestão, é super bem-vindo, então, que é bem nessa linha que o Benilton comentou. Da mesma coisa, o risco comercial, se vocês têm aí uma boa... mostrar que é um produto, uma solução que está demandada pelo mercado, demonstra que a chance de ele ser bem aceito, então, o risco comercial fica minimizado e também é bem... a lógica é alto risco tecnológico, mas baixo risco mercadológico. E só para complementar também o que o Benilton comentou nessa questão da equipe, achei bem oportuno. Se vocês não têm dentro de casa aquela pessoa com o perfil que o projeto demanda e vocês vão contratar, vocês podem botar lá desenvolvedor, sênior, não sei o quê, a contratar. Ok, menos mal, pelo menos se mostra que tem ali um requisito sendo previsto. Mas se vocês já sabem, conhecem essa pessoa, tem contato com ele, e vocês puderem botar lá, ó, eu tenho um fulano de tal, ele CPF e tal, eu já falei com ele e já estou alinhado com ele que ele vai vir para a equipe se o projeto for aprovado, melhor ainda, porque daí o avaliador vai enxergar lá que, não, realmente tem uma pessoa capacitada que ainda não está contratado, mas ele vai ser contratado quando o projeto for aprovado. Então,
podem e devem especificar um pouquinho mais essa pessoa, desde que vocês tenham aí um alinhamento, se tiver uma carta de interesse dele dizendo, estou alinhado que vou entrar na equipe do projeto, se ele for aprovado, melhor ainda, isso vai trazer uma robustez para o projeto de vocês. E é um critério importante, então, a equipe deem essa atenção especial e dá tempo ainda nessa reta final de fazer isso. E, assim como bem lembrado, eu terminei falando só da questão da equipe interna, mas você tem também competências que, por vezes, você vai contratar numa ICT, que são muito específicas, são profissionais muito caros, e que não justificaria jamais para fazer uma ação muito pontual, mas que pode ser fundamental para o desenvolvimento do projeto. Então, essa equipe também, aí você entende a equipe num conceito mais amplo, você traz também essas competências, você diz, eu não vou ter ninguém na minha equipe com isso aqui, porque não justifica, mas eu estou trazendo essa competência dessa ICT, que é minha parceira, e aí sim, igual como o Sandro falou, se de repente você tem uma carta de intenção, uma chancela, ou algum documento que não precisa ter um caráter excepcional de formalidade, mas se ele demonstra que conhece o teu projeto e que está se disponibilizando para ajudar, isso é uma coisa que também valoriza e é bem vista, né, por quem está avaliando, tá? Então, a questão também dos critérios de avaliação, né? Isso eu falei que a gente ia ver aqui um pouquinho mais detalhadamente, né? Então, ele tem 5 critérios aqui que são postos, né? Um projeto ele é avaliado na fase de habilitação, são aquelas documentações que a gente bateu o pé ali, o contrato social, o balanço patrimonial, demonstrativo de resultado, para quem tem lá aquelas questões dos pontos extras, os atestados de que foi tudo concluído certinho, da FACEP, do SEBRAE, da FINEP, e quando você passa dessa fase, aí, de fato, os caras vão analisar o teu projeto pelo mérito, o que é que ele está propondo, o que é que ele quer fazer. Então, aqui é que começa a briga mesmo, aquele outro só te tira, mas aqui é onde você ganha, né? Então, você tem aí, eu vou mostrar para vocês aqui mais ou menos o framework do que, quando eu pego um projeto que a gente vai fazer uma mentoria, uma avaliação, uma revisão final, se alguém ainda quiser fazer, a gente está com a agenda meio cheia, não dá para atender muitas pessoas, mas um ou outro que queira um crivo de uma avaliação final, a gente ainda consegue ver essa semana, mas é isso que eu vou mostrar para vocês aqui, o que é que a gente vê. Então, o grau de inovação. Então, assim, o que é que torna o teu projeto inovador, o que é que difere o teu projeto dos outros que estão contidos no mercado? Procura sempre fazer uma comparação de você com o mercado, né? Dentro de um contexto nacional, dentro de um contexto internacional, quando você define qual que é o tamanho do mercado que tu quer atuar, se você quer atuar só no Brasil, então você pode se comparar só com concorrentes nacionais, mas se tu tem uma intenção de atuar fora do Brasil também, traz aí essa visão de como é que está no mundo, né? Um pouco daquele conceito de estado da arte que a gente vê muito na academia, tenta ver o que é que tem mais de inovador naquela área e como que o teu projeto vai se posicionar, né? Demonstrando, inclusive, quais são os impactos que tu vai dar para o avanço tecnológico daquele setor. Será que o teu projeto vai contribuir? Às vezes a gente fica achando isso como algo muito inalcançável, algo como muito top, uma coisa distante, que não está na tua realidade, mas quando a gente pega para analisar direitinho, estamos falando de melhorias incrementais, gente. Não estou falando de melhorias disruptivas, não, inovações disruptivas, não. Inovações incrementais. Se ele vai gerar avanços, ressaltem isso, porque isso é bem visto, né? Alcance potencial mercadológico é o segundo item, também vale 4 pontos. O peso desse aqui é 4 pontos. Como o Sandro falou há pouco, o projeto deve ter um risco tecnológico, ele é bem-vindo. O risco comercial, não. Então, quer se apresentar, o projeto ideal é aquele que tem um desafio tecnológico significativo, mas que, ao mesmo tempo, tem um mercado já preparado, né? Então, é aquela questão. Escreva lá dentro daquele conceito do TAM Samson, né? Do mercado global,
do segmento e do quem que é o teu público-alvo ali, que tu vai querer apresentar, vê se vocês deixaram claro qual que é esse tamanho do mercado, e tenta fazer já uma estimativa do tamanho do mercado na perspectiva financeira, e tenta demonstrar que essa questão do potencial que você tem econômico é compatível com os investimentos que tu está fazendo no teu projeto, né? Se você está pedindo aí um projeto que vai demandar 1 ou 2 milhões e que depois o mercado global todinho, aí na tua região onde você consegue atender, é de 500 mil por ano, então não tem justificativa. Então, tu tem que demonstrar que há, sim, esse alinhamento aí, né? Apresenta os dados que justificam a viabilidade. E aqui volta um pouco ao conceito de acadêmico da coisa. Tragam dados que referenciem, pegue aí dados de instituições como o Sebrae, que traz muita dados de mercado, e faça referência no teu texto a esse tipo de dado, certo? E explique como é que esse produto tu pensa em introduzir ele no mercado. Então, esses são pontos que vocês devem olhar no teu projeto se está claro ou se não está claro, né? A capacitação técnica da equipe é um pouco como aquela questão que a gente já falou. Deixa eu só voltar ali, porque ali é um ponto que pode ser relevante indicar a aceleradora, tá? Essa questão da inserção no mercado, se vocês já tiverem um alinhamento com a aceleradora, e no caso conosco aí, se ainda não tiverem, podem nos contatar, falar com a Patrícia aí, a gente pode até também dar uma carta de apoio para quem fizer sentido e a gente enxergar que a gente consegue colaborar. Porque daí você pode, olha, para inserção no mercado, já estou alinhado com a aceleradora tal, que vai me ajudar a fazer a validação, Então, isso já demonstra que tem alguém ali que está apoiando vocês nesse item que é importante e tem recurso previsto para isso, tá? Então, fica a dica aí também. Ok. A questão da equipe, né? Aquela questão da qualificação, do alinhamento entre as competências de quem está apresentado com a equipe, os desafios do projeto, e principalmente se tem experiências anteriores, né? Pessoas que já fizeram outros projetos, que saibam o desafio de se fazer um projeto, da disciplina que é necessária, da questão do prazo, do tempo, do uso correto dos recursos, isso é muito bem visto, né? Então, se você tem pessoas que têm esse perfil, que já desenvolveram outros projetos, observe se vocês colocaram isso no seu texto, tá? Parcerias e articulações institucionais. Então, você tem a questão, o item 3 ali versa muito sobre as competências internas, e aqui são as competências que você não tem dentro de casa, mas que você tem no ICT, como uma universidade, como um Senai, como a própria FACEP, instituições que fomentam o desenvolvimento tecnológico e que podem, sim, estar agregando com profissionais extremamente capacitados, com equipamentos de ensaios, de testes. Então, traz uma carta de intenção, demonstra que essa instituição ela tem ali, sim, conhecimento do teu projeto e que tem como te apoiar. O quanto mais clara ela é, no sentido de dizer quem são os profissionais, qual o setor, qual o laboratório, quais são os equipamentos que ela pode disponibilizar. Por exemplo, hoje tem muitos projetos que trabalham com inteligência artificial. O ideal é que você, por vezes, precise de um computador de alta performance, e não tem tanto supercomputador aí no mercado. Então, se tu já tem, por exemplo, uma parceria com algum ICT que te garante uma janela dentro dos 36 meses de execução do projeto, para que você faça um ensaio teu lá, que rode o teu projeto, para que você possa testar, isso é uma coisa que fortalece o teu projeto, tá bom? Aqui entra também o caso da aceleradora, como o Sandro falou, que é uma competência externa, também é bem visto aqui como uma articulação institucional, né? Então, eu tenho intenção, eu não tenho tanta competência, mas eu já estou me valendo de quem sabe fazer isso para poder me ajudar. Então, nessa perspectiva aqui, quanto mais documentado, mais forte fica o teu discurso. E aqui a consistência da proposta. Aqui é um breve resumo da lógica
do projeto, mas toda uma inovação ela começa com a dor da sociedade. Qual é a dor da sociedade? Qual que é a necessidade que tu está querendo atender, né? Quando você demonstra aqui claramente que existe essa necessidade no mercado, quais são as causas e quais são as consequências de que, se essa dor não for tratada, como é que ela vai estar impactando? Tu já demonstra para o avaliador que o teu projeto é uma coisa importante. E aí, quando você tem isso aqui bem definido, o teu objetivo vem claramente para tratar aquela dor ali que você identificou. Então, coloca aqui um objetivo geral, SMART, aquela coisa mensurável, alcançável, temporal, com uma métrica. É super importante de que você coloque isso aí de uma maneira bem clara, né? E desdobre esse teu objetivo geral em objetivos específicos. Esses objetivos específicos, você já tem que ter, muitas vezes, a intenção de deixar claro que você está linkando o teu objetivo com as tuas atividades lá no final. Então, muitas vezes, a gente faz o objetivo específico mais para a fase final do projeto, porque o encadeamento entre objetivo geral, desdobrado em objetivos específicos, que vão ter metas atreladas a eles, né? Para que você possa mensurar e definir o que é que você quer alcançar de cada objetivo específico. E atividades que demonstram como que você vai fazer para alcançar cada objetivo específico e ao alcançar todos os objetivos específicos, alcançar o objetivo geral e tratar a dor da sociedade. Essa é a lógica de construção dos projetos de inovação. Então, observa lá se os teus objetivos específicos estão conversando com tuas metas e se as tuas metas estão conversando com as tuas atividades. Porque se houver uma desconexão entre esses pontos aqui, o teu projeto, na perspectiva de mérito, ele vai ser, você vai perder pontos nessa avaliação, tá bom? E, por fim, aqui, bons projetos demandam tempo. Então, até já tinha falado há pouco, né? A gente está aí há 3 dias. Eu acho até que, no nosso caso aqui, esse é um discurso que eu gosto de falar muito quando a gente está numa fase inicial. Mas esse edital já teve o prazo final dele, vocês já tiveram aí 30 dias, então, tem 3 dias para fazer essa última checagem aí. Gente, se dedique, são 500 ou 600 mil reais que podem vir alavancar a empresa de vocês para um outro patamar. Não resolve o problema de fluxo de caixa, mas, por vezes, vai fazer com que vocês consigam alcançar um nível de competitividade, um nível de posicionamento de mercado que seria muito difícil de vocês fazerem às custas próprias. Então, dediquem um pouco de tempo, façam essa revisão por essas questões que a gente está colocando aqui, porque isso é muito importante. E, por fim, leia o edital de novo, gente. Aqueles pontos, principalmente, dos itens que são obrigatórios, pega o edital e imprima aquela página lá que eu mostrei para vocês, coloque de lado, fica olhando para eles, faça a checagem dupla, faça a checagem tripla, para que vocês possam passar pela fase de habilitação sem problemas, tá bom? E aí, eu acho que a gente pode abrir aí para as perguntas. Aqui tem um pouco de uma apresentação do que é como a gente ainda pode ajudar para vocês, mas nessa semana já vai ser mais complicado de fazer qualquer tipo de apoio. Patrícia, eu acho que esses são os pontos que normalmente a gente observa e orienta e cobra, né, das empresas que a gente está ajudando, isso que eu queria trazer aqui para vocês. Perfeito, obrigada, Benilton. Acho que agora a gente deixa aberto, então, para as questões, né? Tem alguns questionamentos ali, eu peço para o Cláudio também nos ajudar aqui um pouquinho. Tem alguns questionamentos aí referentes bem ao edital. Se ele quiser participar, Sandro também, então fiquem à vontade para responder, né? A gente pode ler alguns. Beleza, Patrícia. Desculpa aí só interromper, mas já falando aqui e começando talvez essa dúvida de dúvidas, né? Essa questão de dúvidas. Uhum. Primeiro, parabenizar o Benilton, tá? Ele foi certeiro aí em todos os pontos, né? Inclusive,
Enfim, tentei falar tudo isso nesses 3 meses que ficaram abertos, mas você conseguiu fazer o compilado aí perfeito, em 1 hora, mais ou menos, tá? Muitas dessas dúvidas que eu tenho notado aqui, muitas não, porque não foram dúvidas, não foram muitas, né? Mas algumas das que apareceram aqui, eu vou colocar aqui no chat, tá? Eu vou tirar, obviamente, mas só para lembrar que estão respondendo lá no chat, desculpa, no FAQ, que nós publicamos, tá? Tem um FAQ que foi publicado pela FACEP, eu não sei a data exatamente, deixa eu só ver se tem a data aqui, mas já faz uns 15 ou 20 dias que foi publicado, tá? Que fala sobre essa questão da eleição, né? Data de eleição, da equipe técnica, enfim, então isso tudo já está lá no FAQ, tá? Mas se eu só puxar 2 perguntas que foram feitas aqui, em relação à equipe técnica, tá? Ela tem que estar realmente, tanto no formulário do Sistema Ágil FAP, inclusive no site da FACEP, lá no edital Tecnova 3, tem alguns anexos, tá? Um deles é um formulário, é o facsímile do formulário que vocês vão encontrar no Sistema Ágil FAP. Vocês já podiam ter, sem entrar no sistema, já ter ideia exatamente do que vai aparecer para vocês no formulário, certo? É um passo a passo lá. E aí, nesse facsímile, está lá descrito a equipe técnica, né? Ela vai ser solicitado o CPF e o perfil, né? Em abas diferentes. E a equipe técnica, por CPF, obviamente, ele terá que estar cadastrado no Sistema Ágil FAP. E realmente a equipe técnica que vai aparecer lá no Sistema Ágil FAP, ela terá que estar já com algum tipo de vínculo com a empresa proponente, tá? Como o Renato citou aí, um vínculo realmente empregatício, CLT ou similar, tá bom? Agora, obviamente, se você pretende, ao longo do projeto, contratar, né, outros perfis, né, você vai aumentar a sua equipe técnica, tudo bem, aí você vai colocar isso no projeto, tá? Como cronograma físico-financeiro, você vai fazer contratações e etc. Aí sim é uma outra história, mas a equipe técnica hoje que aparece no sistema é aquela que vai estar já com vínculo empregatício com a empresa, tá bom? Em relação à DRE, né? De fato, o projeto ele foi prorrogado, né? Ele terminava em setembro, e 11 de setembro, e foi prorrogado até 11 de outubro, tá? Muitas empresas já tinham submetido, né? Então conseguiram os DREs até agosto, tá? Então, lógico, se você conseguir até setembro, perfeito, né? Tá dentro aí do mês anterior ao prazo de hoje da submissão, que é 11 de outubro. Mas se você já tinha submetido, ou se você não vai porque já está em cima da hora, pelo menos agosto vai ter que estar, porque era o mês anterior ao prazo inicial, que era setembro, tá bom? Em relação alguém falou sobre a eleição, né? Aquelas empresas que não possuem ata de eleição, nem todas têm, né? Algumas de menor porte, provavelmente, não têm alguns itens nesse sentido, não tem um ato de eleição registrado, etc. Mas no contrato social já consta aquele quadro societário, aquelas pessoas que compõem a sociedade. Então, nesse caso, pode ser substituído, tá? E está lá também escrito no FAQ essa observação, tá? Nem toda empresa tem um ato de eleição registrada, e etc. Mas no contrato social já constaria aqueles nomes daqueles que comporiam a ata da eleição. Então, também está justificado, tá bom? Eu gostei muito da fala do Benildo, quando ele falou, não sei se foi o Benildo ou foi o Sandro, acho que o Benildo. A gente realmente tem observado, tá? Isso foi uma coisa que, inclusive, né? Agora eu já posso falar, mas que nos levou a prorrogar o prazo de inscrições, tá? É porque realmente no Brasil inteiro, em alguns estados que já tinham finalizado ou finalizando seu processo, foi constatado esse alto índice de desenquadramento, tá? Por motivos de documentação, comprovações. Então, a gente percebeu, não só a gente, mas todas as FAPs, a própria FINEP percebeu que existia algum tipo de desencontro de informações, tá? Na redação do texto, na redação. Então, a gente entendeu que seria mais justo, isonômico, né? Melhor explicar ao público potencial quais seriam os critérios de enquadramento, né? Então, não que no edital não estivesse, mas que poderiam ficar mais claros, né? Então, nós fizemos, após isso, outras intervenções, fizemos uma live recente também, publicada no YouTube da FACEP, está lá ainda disponível, que a gente teve mais de quase 2 horas só de tirar dúvidas, depois do FAQ, né? Isso foi depois do FAQ, depois enfim, de outras coisas que nós publicamos, já para tentar dirimir essas dúvidas. E aí correram quase 30 dias para esse tipo de ajuste. Inclusive, aqueles que já tinham submetido
e queriam fazer algum tipo de retificação, também é possível. Está lá no FAQ, você solicita a reabertura do sistema, do processo, no sistema AgilFap, manda por e-mail, novacal@facep.br, justifica, né, porque você está solicitando a reabertura, então a correção de um documento, né, a inserção de um novo informação que anteriormente não tinha sido colocada, então é possível a reabertura do processo e a correção, a retificação, tá? Até o prazo limite, óbvio, de 11 de setembro às 23h59, tá? E aí, aproveitando que não apareceu mais nenhuma dúvida... 11 de outubro. 11 de outubro, desculpa, 11 de outubro, eu queria só, inclusive a gente vai estar saindo hoje uma artezinha alertando sobre a questão dos últimos dias, tá? Lembre, nosso expediente, por mais que a gente em casa, né, trabalhe um pouquinho, né, quem está por aí, Sandra, Patrícia, todos, né, na verdade, o WhatsApp não nos deixa, né, mas a gente não vai conseguir fazer muita coisa a partir das 17 horas, 16h30, que é a hora que a gente solta aqui do bunker, né, da FACEP, certo? Inclusive o pessoal da TI, que é quem no frigir dos ovos faz muita operação para liberar o sistema, para fazer algum tipo de correção, destravar algum impedimento de algum proponente que poderia fazer, não vai estar mais disponível. Então, assim, não deixem para fazer submissões após as 16 horas, 17 horas da sexta-feira, tá? Porque, lógico, é possível. Se tudo der certo, você vai conseguir submeter. Não estou dizendo que não vai conseguir. Mas, se der algum tipo de problema, a gente não vai conseguir resolver. Tá? Vocês vão estar com tudo na mão, com um problema de submissão de sistema. Claro, aí, quando chegar na segunda-feira, eu vou abrir meu e-mail, vai ter o e-mail seu de sexta-feira, 18 horas, dizendo que não está conseguindo submeter e não vai conseguir submeter, certo? Porque a gente não vai conseguir mais destravar o sistema, resolver um problema. Isso acontece muito, eu estou falando isso porque a gente tem uma experiência aqui de alguns carnavais e vocês têm se preparado para isso há muito tempo, né? É um recurso importante, é um programa completo e vocês não fiquem de fora por questões meramente de capricho, não deixou para um último momento. Porque quem vai submeter às 18, 17 horas já está com tudo pronto, hoje ou até amanhã, né? Tá postergando só por uma questão de costume mesmo, de deixar para o último momento. Então, é melhor submeter e pedir uma reabertura, se for o caso, mas já garantir a sua submissão, porque aí depois vai ficar muito mais difícil. Depois do desenquadramento, tem um prazo de recurso, a gente vai publicar uma lista de desenquadrados, né? Tem um prazo recursal, que você pode justificar, caso, né, tenha alguma coisa que ficou incongruente ali, você pode justificar e isso poderá ser considerado, né? Mas, de fato, deixar para a última hora tem sido um problema aí para algumas das empresas, alguns dos projetos, e a gente já viu muita coisa boa, muita empresa boa e projetos bons saindo por não terem nem ao menos concorrido, por ter perdido o prazo de submissões. Tá bem? No mais é isso. A gente tem os canais sempre abertos aí, a Patrícia tem meu contato, fiquem à vontade com a 21. Lembrando, caso se você não tiver colocado aí na sua aceleradora, né, que você escolheu, você vai ter a etapa de contratação para poder fazê-lo. Tá? Lembrando que é a segunda parcela que vai estar atrelada à aceleração. Então, você tem esse período aí para escolher a sua aceleradora. Lógico, se já tiver na frente, como o Benilton falou, né, se você já entra na proposta, sabendo quem é, sabendo que aquela aceleradora pode oferecer, né, qual é o alcance que ela tem, e já descrevendo isso, já é uma institucionalidade do seu projeto. Né, já é aquela parceria bacana que aparece lá em um dos critérios de avaliação. E uma última observação, tá? E reforçando, reiterando, nós não temos modelo de projeto, tá? O edital Tecnova 3, assim como o 2, assim como o 1, não tem modelo pronto. Tá? O que existe é um limite físico de 5 MB para subir o arquivo, tá? E a gente trata como o mínimo aceitável que você, no seu projeto, conste todos os itens que serão avaliados. Tá? Nós temos 5 itens muito bem descritos do que vai ser avaliado. Então, garanta que o seu projeto está abarcando todos aqueles pontos. Porque senão o avaliador vai ficar muito confortável em dizer que aquele critério ele não teve elementos suficientes para pontuar e vai dar um 0, vai dar uma nota abaixo do ponto de corte, inclusive. Então, não tem modelo, mas garantam que aqueles critérios de avaliação vão estar presentes. E aí você mexe com os pesos, né? Tem peso 4, tem peso 4, tem peso 3, 3 e 3. Então, aquele que tem peso 4,
Aí você, obviamente, vai dar uma carga a mais, né? Então, enfim, isso aí são táticas de escrita do projeto, tá? Mas eu acho que torna um pouco óbvio a gente pensar nesse sentido, né? Garantam que todos os elementos de avaliação estarão presentes e aqueles que têm maior peso, você acaba dando um pouquinho mais de atenção e de um reforço na escrita para garantir aquela pontuação máxima, tá? E por fim, agora é por fim mesmo, em relação à carta de... eu estou vendo muito pessoal do Centelha aqui, tá? A gente já passou essa instrução para eles, mas quem for do Centelha 1 ou 2, aqui da FACEP, a carta de avaliação, que vai dar os 5%, será aquela carta de aprovação da prestação de contas final. Todos eles que passaram pelo Centelha 1 ou 2 e que prestaram contas certinho e tiveram seus projetos finalizados, eles receberam uma carta de aprovação do projeto, certo? Emitida pela prestação de contas financeira. Então, você tendo isso, é só anexar lá e a gente vai avaliar, a gente não vai emitir nenhuma declaração. Vai ser essa carta de aprovação de que você bem executou aquele programa, Centelha 1 ou 2, e você vai poder estar apto. Em relação ao Sebrae e FINEP, realmente tem que solicitar aquela fonte financiadora. Tá bem, gente? Era isso. Excelente, Cláudio. Bacana, ótimo. Super esclarecedor, né? Se vocês tiverem dúvidas ainda, pessoal, podem colocar aí no chat ou abrir o microfone, a gente vai tentar esclarecer ainda, né? Mas, enfim, agora é a reta final, né? Então, por mais que tenha aí várias dicas aí super importantes, né? Principalmente a consistência do projeto que o Benilton trouxe ali, não vai dar tempo de reescrever o projeto agora do zero, mas dá para dar aquela burilada, aquela ajustada, né, para que o projeto seja mais competitivo. Então, minhas dicas finais vão nessa linha também. Pensem em alguns tópicos aqui que talvez possam ajudá-los. Tá? Vocês não sabem quem é que vai estar na banca, tá? Mas provavelmente vai ter alguém lá da academia, vai ter alguém aí ou da FACEP, ou do Sebrae, ou das instituições de apoio aí, e eventualmente assim, alguém com mais visão de mercado, né? Em tese, né, teria esse perfil. Vocês têm que escrever um projeto que atenda esses três públicos. Então, não façam uma redação técnica demais. De repente, vocês são aí doutor numa determinada área e vão fazer uma redação muito técnica que só um técnico da área entende, só um doutor da área entende. Pô, o projeto de vocês talvez não seja entendido na sua essência pelos demais membros da banca. E aí, talvez não vai poder dar uma nota bem dada para vocês. Então, da mesma forma, se vocês quiserem uma visão demasiada de mercado sem mostrar os aspectos tecnológicos, talvez vocês não tenham essa robustez do outro lado também. Então, tentem ajustar essa redação para que ela fique entendível e valorizada por todos os públicos, né? Especialmente mostrando os critérios de avaliação que estão ali, que o Benilton chamou a atenção para vocês. Então, ressaltem aquilo, reforcem aquilo, porque é um ponto importante. Já te passo, Benilton, e complementando assim, prestem atenção no título, tá? Porque às vezes o pessoal não dá uma devida atenção, põe qualquer título ali, põe um código e... Pô, lembrem que o avaliador, a primeira coisa que ele vai ler vai ser o título. Se o título for autoexplicativo e mostrar já na essência que tem uma tecnologia robusta aplicada, pô, eu já vou começar a ler esse projeto com um outro olhar. Então, da mesma forma, na redação, eu sei que a plataforma CapTI faz um pouco disso, mas vocês não vão conseguir ter tempo de usar toda ela agora. Comece, quando for reduzir cada tópico, botando o mais importante no início e deixa para depois botar os detalhes mais para baixo, porque facilitem a vida do avaliador. O avaliador vai estar lá com 300 projetos, não sei se 300, porque vai ser dividido em vários, mas ele vai ter aí uma dezena de projetos para ser avaliado. Se o projeto não estiver bem escrito, agradável, ele vai passar os olhos, vai dar uma nota baixa e vai passar para o próximo. Ele não vai, talvez, ter o cuidado que se exige para um projeto que está difícil de ler, que está complexo, está mal escrito, que está com erro de português. Então, esse básico não dá para justificar. Então, gastem os últimos minutos, horas que vocês têm aí, hoje e amanhã, e submetam. Tente submeter dia 11, submete dia 10. Pelo menos deixa 90% lá preenchido no site da FACEP lá e deixa para só finalizar ainda no dia 11 de manhã, para garantir que não vai estar pendurado e todo... Porque na última hora sempre vai estar muita gente se submetendo e aí a própria lentidão do sistema dificulta. Você tem que botar provavelmente orçamento, equipe, um monte de coisa que tem que botar no site. Deixa tudo prontinho, deixa só para dar
se precisar, no último dia de manhã, ainda de preferência, aquela reta final para submeter, né? Se conseguir submeter antes, melhor ainda, porque daí já tira isso das costas de vocês também. Fala, Benilton. Tu terminou tocando no ponto que eu ia falar. Acho que só para finalizar, acho que a Patrícia deve estar passando essa apresentação para vocês. Gente, use as inteligências artificiais que tem aí. Quem, por exemplo, tem a assinatura do ChatGPT, eles lançaram uma nova versão agora, esse último mês. Pega cada um desses pontos que eu coloquei ali como pontos de observação, ensina para ele, pede para ele verificar se o teu texto tá contido, e ele pode te dar uma devolutiva. Tem uma O1, eu acho, é a versão mais recente, ainda está como beta, mas ele traz um nível de qualidade de escrita muito bom. Então, fica a dica aí para vocês. Pega um texto que vocês já produziram, faz esse checklist aqui que eu mostrei para vocês aqui dos pontos de observações, dos critérios de avaliação, e vê como é que o teu texto está contido ali. Então, você consegue fazer isso rápido. A gente faz isso aqui em 4, 5 horas, a gente já tem alguns scripts prontos, tal, mas, assim, são os scripts óbvios. Para quem já mexe com o ChatGPT, não vai ter muita dificuldade. E uma outra coisa é essa questão que o Sandro estava alertando aí. Quando você vai para a parte de metas, indicadores e financeiros, não é difícil, mas o passo a passo, a sequência, ele é trabalhoso, ele é um trabalho braçal. Às vezes você gasta umas 3, 4, 5 horas para lançar um conjunto de 20 ou 30 atividades. Então, vê e depois confere. Tem uma planilhazinha de Excel que normalmente a gente busca fazer aqui, que eu tenho uma tabela do que eu espero que o sistema esteja refletido, e compare. O que está no sistema bate com o que você tinha no teu planejamento, se não, volta lá e confere para ver se você não errou nada. Eu acho que essas seriam as minhas últimas dicas aí para vocês, tá bom? E é isso. Fantástico. E no próximo projeto, contrata a CapTI antes, daí dá tempo de fazer um bom projeto desde o início com o apoio do sistema da plataforma. Com certeza, com certeza. O Jorge levantou a mão? Isso. Ô, pessoal, é uma dúvida. Boa tarde a todos. É Jorge Orengo, aqui da Porang, aqui do Porto Digital. Eu tenho aqui os DREs e os balanços patrimoniais no formato de escrituração e assinatura pelo contador e pela pessoa jurídica, no próprio formato do SERPRO, né? Eu acho que é válido, né? Porque esse é o formato oficial que é transmitido para o Ministério da Fazenda. Entendeu? Não sei se o Cláudio pode responder, mas eu imprimiria e pegaria assinatura digital para garantir. Tá certo. Então eu vou imprimir e fazer isso. Uma outra Jorge, dúvida. Teve aqui no Rio Grande do Norte, eu acho que você está falando, um documento tipo como se fosse um ticketzinho de que foi enviado, alguma coisa desse tipo. Aqui no Rio Grande do Norte não foi aceito. Então, eu iria dentro do que o Sandro falou. Lembrando, gera um PDF e no final pega uma assinatura do Gov lá, porque, amigo, é 100% de certeza de que a assinatura do Gov é aceita. Se tem dúvida nessa outra, não vai na dúvida, vai na certeza. Porque assim, ele demonstra, realmente ele faz a demonstração igual normalmente, né? Igual ao demonstrativo padrão, só que ele é um spread, né? Ele vai para o Ministério da Fazenda. Mas eu vou fazer a assinatura, é melhor fazer do que não fazer. Uma outra dúvida, rapidinho. Teria que estar obrigatoriamente em TRL7 o processo ou não? Tem que estar até o 7, ele não pode passar do 7. Tá, não poderia estar em 8. Não poderia estar em 8. Tá. Não. A proposta do Tecnova é levar projetos que vão até o TRL7. 8 já é inserção no mercado. E aí ele fala claramente de que o objetivo do projeto não é fazer inserção no mercado. Eu estou em dúvida agora se no de Pernambuco é permissível. Alguns estados permitem que você faça, com o recurso da tua contrapartida, algumas despesas para inserção no mercado. Mas se você puder deixar claro que o teu projeto termina no 7 e está no TRL7, ele faz o recorte do TRL7 e
coloca como ações futuras a sensação no mercado, eu também não daria sopro para o azar. Pode ser que haja um entendimento de quem está avaliando e você compromete aí o teu projeto. Tá bom. Então, é trabalhar sempre em TRL 7. O máximo 7. Tá, obrigado, valeu. Era isso, pessoal? Mais alguma dúvida? Bom, deixei o telefone ali de contato, o Cláudio também deixou, da FACEP, né? Tem o contato do Benilton também. Então, fiquem à vontade se surgirem dúvidas ainda, né? Vamos passar para vocês a gravação posteriormente, né? Então, estamos aí para ajudar e colaborar no que for preciso ainda e der tempo. Desejamos sucesso a todos vocês aí, né? Certamente aí é uma ótima oportunidade de ser explorada, então vocês estão aí provavelmente já com os projetos quase prontos. Agora é só essa escovada de final e submeter ele aí para ter sucesso. Parabéns a todos, contem conosco e se fizer sentido para vocês, contem conosco depois também na aprovação aí para acelerar os negócios de vocês. Obrigada, Benilton. Obrigada, Cláudio. Obrigado, Sandro. Obrigado, Benito. Prazer. Okay. Obrigado, a Jéssica que nos ajudou aí. Estamos juntos, viu? Obrigado. Boa sorte a todos. Disponível para as próximas. Valeu, obrigado, Cláudio. Até mais. Tchau. Tchau. Boa tarde, pessoal.